Fala pessoal, vamos aí para um vídeo rapidinho sobre o que vocês já viram na capa, que é a anulação das condenações do Lula no caso do Triplex, que teve a votação na semana passada, nesses últimos dias, o 8-3 que a gente viu, anulando todas as condenações dele, certo? Então, na tela para vocês, como votaram cada ministro, à esquerda os 8 que votaram favorável à anulação e à direita os 8 que votaram contra a anulação. Eu vou trazer aqui uma linha do tempo bem rápida, vai ser um vídeo aí de 5, 6 minutos no máximo, para vocês verem como que combinou para isso e quais são os próximos passos, certo? E o que a gente pode fazer, que não é muita coisa. Então, primeiro, olhando a anulação monocrática feita pelo Fachin. Vou falar primeiro o caminho para falar o porquê que ela surgiu. O esquema de corrupção da Petrobras, o dinheiro segue para corruptos e com isso elas vão para os seus objetos finais, no caso o triplex e no caso o sítio, certo? Se acontecesse exatamente dessa maneira, bonitinha, em linha reta, como eu fiz para vocês, sai da Petrobras, vai para o corrupto e vai para o objeto final, maravilha, seria julgado pela terceira vara de Curitiba. Então, por quê? Porque a sede da Petrobras é em Curitiba. Aí só que tem um problema. O Deltan na acusação e o Sérgio Moro no julgamento não conseguem comprovar que o dinheiro foi exatamente da Petrobras. Por quê? Porque nenhum crime de corrupção ele acontece em linha reta. Existem várias coisas. E o Fachin observou isso. Então, por isso que ele fez a anulação. Certo? A gente vai falar dessa anulação lá na frente mais um pouquinho. Um detalhe que aconteceu que vai ter alguns cenários possíveis, certo? Então, com isso, como a corrupção não foi só na Petrobras, o esquema de corrupção foi em diversas estatais, aqui como eu mostro para vocês, então o dinheiro segue no mundo corrupto, mas ele não pode ser julgado pela terceira vara de Curitiba. Ele tem que ser julgado pelo TRF de Brasília, certo? Então, dinheiro sai de estatais, não sabe quantos milhões de reais saiu da Petrobras. Saiu tanto. Ele foi usado exatamente no sítio de Atibaia? Não dá para saber. Por quê? Saiu da Petrobras, Caixa Econômica Federal, Banco Brasil, etc. Certo? Então isso está claro. Então, com isso, eleições de 2022, o Lula deixa de ser enquadrado na lei de ficha suja e ele passa a poder registrar a candidatura e concorrer às eleições. Certo? Então, infelizmente, é isso para quem não quer e felizmente para quem quer que ele seja eleito. Certo? Então, seguindo. O que a gente precisa saber agora? Com essa votação, automaticamente outros casos de outros réus, outros condenados, ele vai refletir para a mesma coisa, anulação? Eu acredito que não, e cada caso vai ter que ser julgado individualmente. Mas você pode ter certeza que muitos vão tentar se aproveitar disso, certo? Vai utilizar argumentos parecidos, etc. Mas vai ter que ser julgado individualmente. Essa decisão de anular a condenação torna o Lula inocente? Não. Os crimes continuam existindo, as estatais elas foram saqueadas, mas precisa ser julgado novamente pela instância correta, certo? E agora, os próximos passos daqui para frente, eu vou passar para vocês duas partes. Mas primeiro, a gente tem que lembrar sobre o que eu falei lá, a decisão monocrática do Fachin. Por que ele fez aquilo? Porque anulando as condenações do Lula, aquele caso sobre a suspensão do Moro deveria perder o objeto. E com isso, o Gilmar Mendes não deveria ter pautado para votação a suspensão ou não. Mas ele pautou. E quando foi feita a votação lá na segunda turma, não pelo plenário, pela segunda turma, a maioria, que foram 5, desses 5, 3 votaram, que foram a maioria, pela parcialidade do Moro em condenar o Lula. E 2 votaram pela imparcialidade. Certo? Então, posto isso, vamos lá. Primeira opção. Vai ter agora, nos próximos dias, se eu não me engano, dia 22, uma votação no plenário do STF para julgar se esse caso de suspeição do Moro perdeu o objeto ou não, porque se as condenações foram anuladas, praticamente é óbvio que a suspeição perde o objeto, porque ele não está mais condenado. Então, se ele não está condenado, não tem como ter um objeto para ver a suspeição, certo? Então, com isso, as condenações, o julgamento deve ocorrer com todas as provas enviadas para o TRF de Brasília, certo? E com isso,
O Lula poderia ser julgado mais rápido, porque as provas continuam podendo ser utilizadas, e se ele for condenado em primeira e segunda instância antes do registro da candidatura 2022, ele vai ser considerado como ficha suja e ele não poderá se candidatar, certo? Então, resumindo, STF vai se juntar no plenário para julgar a suspeição do Moro, se perde o objeto ou não. Perdendo o objeto, todas as provas colhidas vão para o TRF de Brasília, se nada mudar, certo? E aí segue julgamento normal, dentro do tempo normal, tendo a possibilidade dele ser condenado antes das eleições, certo? Se for condenado, óbvio. Então, antes de eu falar 2, então, só para mostrar aquela imagem que eu mostrei anteriormente. Então, tudo segue a corrupção, o dinheiro vai para a mão da corrupção e vai para Brasília. Há uma divergência aí que o Alexandre de Moraes fala que deve ser em São Paulo, mas isso também vai ser julgado, mas o ideal é a gente falar agora sobre o próximo passo. 2. Se o plenário do STF julgar que o caso de suspeição do Moro não perdeu o objeto, aí é um problemão e todas as provas colhidas até agora serão anuladas e deverão ser colhidas novamente, o que leva mais tempo. Então, com isso, aí já é a certeza que não vai dar tempo para que estes casos especificamente Lula seja julgado e, se condenado, em primeira e segunda instância, antes dos registros para a candidatura de 2022. Então, provavelmente não dá tempo dele ser condenado, de ser julgado e ser condenado, se condenado. Então, provavelmente ele vai conseguir registrar a candidatura e vai concorrer. Então, a única coisa que resta para a gente fazer daqui para diante é fazer a mudança no voto, lá nas urnas. Porque a gente sabe que a justiça do nosso país ela é lenta, ela tem um monte de possibilidades. Então, o que eu recomendo para vocês? Não vote em quem é réu, ou em quem é condenado, ou em quem já foi condenado por crime de corrupção e está voltando para a política. Isso é a minha recomendação. Vocês fazem o que vocês quiserem. Às vezes vocês são influenciados por algum youtuber e acreditam no que eles falam sem ver as provas que estão na frente do nosso nariz. Então, fique a critério de vocês. Então, eu quis trazer esse resumo rapidamente. Se você gostou desse resumo aí, deixa o like. Compartilhe esse vídeo para que essa informação chegue a mais pessoas. E em breve eu trago mais vídeos para vocês. Até mais!